A todos, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais uma lição para a classe de jovens, lição de número 13. Título: Revelações sobre o tempo do fim. Terceiro trimestre de 2024, revista da classe de jovens. E nós temos a resumo da lição que diz o seguinte: o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Daniel 8:10 diz assim: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Nós pedimos a você que não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se e também compartilhe nossos vídeos e, se possível, deixe aí o seu like e um comentário, tá bom? No 8º capítulo, encontramos aqui no livro de Daniel um relato sobre uma visão profética que o homem de Deus teve no terceiro ano do reinado de Belsazar, onde o povo de Deus estava cativo ali em Babilônia. Daniel foi transportado espiritualmente para a cidade de Suzã, na região de Elam, onde testemunhou uma intensa batalha entre um carneiro e um bode. Esses símbolos representam eventos relacionados aos impérios Medo-Persa e grego, além de fornecerem um vislumbre profético da ascensão do anticristo. O que podemos ver aqui é que a visão preenche os principais detalhes do plano divino para a humanidade até o fim dos tempos. Além disso, ela nos lembra que mesmo em meio a turbulências geopolíticas, econômicas, seja quais forem, Deus estará sempre conosco, estará sempre com aqueles que o buscam de todo o coração e confiam no seu poder. Nesta aula, recorde aos seus alunos, professor, o sentido da palavra escatologia. Escatologia, doutrina das últimas coisas, as coisas que ainda hão de acontecer no final dos tempos. Já começaram porque estamos vivendo já os dias que antecedem a volta de Jesus e os sinais já nos mostram que nós estamos no princípio do fim. Observe que no nosso texto áureo que nós lemos, o texto principal aqui na revista dos jovens, chama texto principal, Daniel 8:10. Daniel teve uma visão de Deus. Então Daniel era sempre um homem que buscava a Deus em oração e Deus sempre se revelava a ele. Estudaremos esse capítulo 8, onde nós vamos ver Daniel relatando a visão, descrevendo sobre o que Deus o mostrou. Vamos ver algumas características dessa visão que Deus lhe deu, e ela ocorre nesse capítulo 8, no ano terceiro de Belsazar, por volta ali de 550 a 549 a.C. Não se trata de uma visão pelos olhos físicos e nem imaginação da mente humana. Foi uma revelação celestial concedida por Deus a Daniel. O carneiro, o primeiro animal que ele viu, possuía duas pontas, ou seja, dois chifres, simbolizando o Império Medo-Persa, e os dois chifres compridos do animal, sendo um maior que o outro, representam a história destes dois impérios que se unem após a conquista da Média, por volta de 550 a.C., dando origem ao Império Aquemênida. Ciro o Grande, este foi o líder persa responsável por essa unificação e posteriormente pela tomada de Babilônia. Trata-se do mesmo Ciro mencionado pelo profeta Isaías no capítulo 44, versículo 28, e também no capítulo 45, versículo 1, que Deus levantou para colocar fim ao império do exílio, aliás, ao período do exílio dos judeus ali em Babilônia.
tudo chega ao tempo que Deus determinou. Então, nada passa daquilo que Deus já determinou. Então, chegando o tempo, então, tudo tem que acontecer de acordo com o planejamento de Deus. Isso porque Deus é soberano e usa quem Ele quer para cumprir os seus desígnios sobre o seu povo e sobre o mundo. De acordo com o relato de Daniel, nos versículos 4 e 5, Ciro era um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares, o que o tornou um líder poderoso. Ele foi filho do rei persa Cambises, conseguiu conquistar os territórios da Mesopotâmia, de toda a Ásia Menor e de territórios a leste da Pérsia. Também é conhecido por suas atitudes respeitosas em relação aos inimigos derrotados, tratando os povos conquistados com tolerância. Tinha essa característica. Então, o bode e o pequeno chifre, esse primeiro animal aqui, ele representa, observe, o bode surge na visão de Daniel e derrota o carneiro e o rei da Grécia. Na história, ele é identificado como Alexandre o Grande, que reinou entre 356 e 323 a.C., ali, rei da Macedônia. Portanto, prosseguindo na lição, nós podemos também refletir sobre o que Deus fez na vida desse homem de Deus chamado Daniel, o qual recebeu revelações importantíssimas para o tempo do fim. Ali nós temos um protótipo do anticristo em razão de suas características e descrições bíblicas. Antíoco é tido por muitos intérpretes das escrituras como um tipo de anticristo, o Antíoco Epifânio, que já está aqui, né, nos períodos mais modernos, vamos dizer assim, comparado aos períodos aí da antiguidade do Império Medo-Persa. Então, Epifânio, Antíoco, é um dos candidatos aí a tipo, aliás, ele é tipo mesmo de anticristo, certo? Conforme nos ensinaram nossos queridos irmãos que trataram deste assunto, inclusive o pastor Antônio Gilberto, ele chegou a dizer que Antíoco seria o cumprimento parcial desta visão, o anticristo, e o cumprimento cabal seria o próprio anticristo, que ali seria um tipo. Então, nós vemos que as coisas que aconteceram, elas representam as coisas que ainda hão de acontecer. Tem os tipos e os antitipos, né? Finalizando nossa pré-aula, ao estudarmos os últimos eventos mundiais, de acordo com as revelações da Bíblia Sagrada, nós temos nossa esperança renovada e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, está dirigindo tudo e nada vai acontecer fora dos planos de Deus. Enquanto isso, vivendo neste mundo, precisamos manter a nossa fé viva, a nossa responsabilidade com a nossa vida e também com a nossa vida espiritual. Deus estará sempre conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas nós precisamos perseverar firmes até o fim, como ensinou Paulo, lá em Efésios capítulo 6 e o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós ficamos por aqui. A nossa pré-aula foi bem objetiva. Nós falamos sobre a visão de Daniel, sobre os homens que tipificam o anticristo, os homens que foram tomados como tipos do anticristo que há de reinar ainda nesta terra, mas a igreja não estará mais aqui. Depois do arrebatamento é que este anticristo ele surgirá e se declarará ao mundo. Ainda que, como disse o apóstolo João, o espírito do anticristo já opera neste mundo. Mas fiquemos firmes, esperando no Senhor, nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu nome.
Assim te pedimos a tua bênção e te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém.